Olá, pessoal do segundo ano do Colégio Avicena de Leme. Espero que vocês estejam bem e vamos continuar os nossos estudos das escolas literárias. Hoje nós vamos enfocar no capítulo 12 a estética do simbolismo. O simbolismo em Portugal. Como o próprio nome está dizendo, o simbolismo trabalha com símbolos. E você sabe que o mesmo símbolo pode ter múltiplos significados. Por exemplo, a palavra escuro para um significa morte. Para outro, pode significar solidão. Para outro ainda, significa tranquilidade. O Cruz de Souza, que é um grande escritor do simbolismo brasileiro, tem um verso que diz assim: atravessaste num silêncio escuro. Veja, silêncio escuro. Primeiro que eu estou misturando silêncio, que é um apelo auditivo, com escuro, que é um apelo visual. Faço uma figura de linguagem chamada sinestesia, que mistura sensações. Segundo, que silêncio escuro pode ter múltiplos significados. Silêncio, tudo bem, isso. Silêncio, ausência de barulho, ausência de ruído. Mas escuro, escuro pode ser morte, escuro pode ser solidão, escuro pode ser tranquilidade. Então, o simbolismo é muito subjetivo, depende da visão de mundo de cada receptor, de cada leitor. No caso de uma pintura, por exemplo, aqui você tem quadros do Monet. Curiosamente, é a mesma catedral, só que em um momento distinto do dia. Digamos, a primeira aqui de manhã, a segunda aqui à tarde. A luz do sol incide de maneira diferente, com frequências diferentes, e ele capta essas frequências pela manhã e à tarde. E, consequentemente, o resultado dá essa diferença, apesar de o motivo ser o mesmo. E por que essa situação? Vamos ler esse trechinho, que é muito importante. Foi no final deste mesmo século, o XIX, que um grupo de artistas passou a questionar, por exemplo, o fato de a ciência ter resposta para todas as coisas, além da ideia de que a realidade pudesse ser descrita de maneira totalmente objetiva, como pregavam alguns artistas e pensadores da época. Nós vimos que, especialmente no naturalismo, há todas aquelas teorias científicas, positivismo, determinismo, evolucionismo, empirocriticismo, organicismo, tem mais de 50, lamarquismo, darwinismo. Essas filosofias tentam trabalhar a natureza, a realidade, de modo científico, de maneira objetiva. Só que isso falha, como falha, por exemplo, a mesma imagem pela manhã e à tarde, como prova o Monet. Abre-se dessa forma espaço para que cada um pudesse traçar o retrato da realidade de modo individual e subjetivo, reconhecendo a possibilidade de haver diferentes formas de interpretar o mundo. Então, vamos dizer o seguinte, que o simbolismo é a primeira escola a fazer um mergulho dentro do eu. Esse mergulho dentro do eu tem um nome especial. Chama-se introspecção. Intro, dentro.
prospecção, procura, sondagem. Então é uma sondagem, uma procura interior. Daí a carga de subjetividade que o simbolismo apresenta. E ao mesmo tempo, uma situação completamente pessoal. Coisa que para mim é interessante, mas para outro não. Fica pulverizado, atomizado, pulverizado individualmente. E claro, se para a minha pessoa isso tem uma representação e para outra não, a outra vai achar que eu tenho nonsense. Nonsense é uma expressão francesa que significa falta de lógica. Por quê? Porque depende do ponto de vista, depende da visão do mundo. Vejam as perguntas aqui. Observe as imagens que compõem essa abertura. Os 2 quadros do Monet, certo? Elas foram pintadas pelo mesmo artista, pintor impressionista. Reflita e levante hipóteses, o que levaria um pintor a produzir mais de uma tela sobre o mesmo tema. Claro, tentar perceber essa multiplicidade de percepção. A percepção multiplicada, disseminada pela realidade, que é simbólica. De que forma essas pinturas se relacionam ao que foi exposto no texto? É justamente o momento em que as filosofias científicas entram em crise, não conseguem explicar determinados fenômenos naturais e há necessidade de outras formas para você poder captar o universo, expressar uma visão de mundo. Além disso, nós temos um poema, Ao longe, os barcos de flores. A minha perspectiva é ao longe, eu estou enxergando o barco lá na enseada. E, consequentemente, essa visão à distância acaba sendo dificultada pela própria acuidade visual. Só incessante, um som de flauta chora. Viúva Grácio na escuridão tranquila, perdida a voz que entre as mais se exila, festões de som dissimulando a hora. Na orgia ao longe, que em clarões cintila, e os lábios branca do carmim desflora. Só incessante um som de flauta chora. Viúva, Grácio na escuridão tranquila. E a orquestra, e os beijos, tudo à noite, fora, cauta, detém, só modulada trila, a flauta flébil. Quem há de remila? Quem sabe a dor que sem razão deplora? Só incessante um som de flauta chora. E aí coloca esse último verso isolado numa quinta estrofe. A questão diz assim: os versos de Camilo Peçanha são permeados por um sentimento de tristeza e melancolia. Grife no texto elementos do poema que comprovem esta afirmação. O Camilo Peçanha tem o apelido de o poeta da dor, o poeta do sofrimento. A primeira coisa que se destaca é a solidão, só. Depois, a escuridão e o exílio. Depois, a dissimulação, o choro, novamente a escuridão. Depois, a dor
que sem razão deplora. Ele é conhecido como o poeta da dor. O vocabulário já remete a essa situação. É uma sugestão, não é uma descrição. Ele não está descrevendo nada. Ele só está olhando e pensando em tudo isso, tendo uma introspecção. Depois, na questão 2, além de imagens imprecisas e do sentimento de tristeza, o poema reúne elementos que refletem musicalidade. Retire do poema exemplos de uma imagem musical. A flauta flébil, um som de flauta chora. Exemplos de aliteração. A aliteração é uma figura de linguagem sonora que faz a repetição de fonemas consonantais. Então, a flauta flébil repete a letra F. Só incessante, um som dissimulando a hora. A repetição da letra S. São exemplos de aliteração. Geralmente nas cartilhas de alfabetização antigas, acho que todo mundo já ouviu falar: o rato roeu a rica roupa do rei de Roma. No caso, você repete a consoante R. É uma aliteração. E a sinestesia, né, que é justamente a mistura de sensação. Quando ele fala de festões de som, a palavra festões significa ramalhete, buquê de flores. A flor, além do visual, tem o olfativo. Festões de som, ele está misturando o visual, o olfativo, com o sonoro e, portanto, fazendo uma sinestesia. De que forma o emprego das reticências colabora para ampliar o sentimento de indefinição do poema? A reticência é uma pontuação que mostra uma indefinição, algo que fica no ar, algo que fica na sugestão, de modo indefinido. Na sequência, tem as origens do simbolismo, o simbolismo francês, o Baudelaire, o Verlaine, o Mallarmé, entre outros grandes poetas aí considerados do simbolismo francês. Tem um contexto sociocultural que convive com essa crise cientificista do realismo-naturalismo e que recebe também o nome de decadentismo ou penumbrismo. Decadentismo pelo fato de estar em crise, decadente, ou penumbrismo por estar na sombra, na penumbra, não ser mais uma coisa clara, objetiva. O início do movimento em Portugal, 1890, com a obra O Aristos, de Eugênio de Castro. O Aristo significa conversa íntima, fica naquele sussurro, naquela sugestão. E as características do simbolismo? Quais são? A sugestão da realidade, a atmosfera onírica, lembrando que onírico está relacionado a sonho e, consequentemente, tem esse processo introspectivo, esse mergulho dentro do eu em busca da psique, né, das coisas psicológicas. Tem o pessimismo, porque eu me sinto um pouco peixe fora d'água, inadaptado à realidade, essa realidade decadentista, penumbrista. A musicalidade, porque de todos os sentimentos humanos, a audição é a mais sugestiva, muito mais sugestiva, do mesmo modo que a visão é a mais descritiva. O refrão, para poder dar musicalidade, a sinestesia, que é justamente essa ideia da sugestão, o emprego do cromatismo, um jogo de cores, não é? E a letra maiúscula. Essa letra maiúscula, ela sempre existiu na literatura, não é característica específica do simbolismo,
sempre quando eu uso uma letra maiúscula, vem lá do Platão, do mito da caverna, é porque eu quero fazer referência a um mundo superior, a um conceito absoluto, uno. Então, verdade com V maiúsculo é a verdade absoluta. Pureza com P maiúsculo é a pureza absoluta, enquanto que pureza com P minúsculo é a pureza da realidade, do mundo real e, portanto, completamente distorcida, degenerada. É o mito da caverna do Platão. Autores do simbolismo em Portugal. O Eugênio de Castro, que introduz a escola com a obra O Aristos, aqui há um trechinho de um poema, olhem só. Na messe quem lourece, estremece a quermesse, o sol celestial girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. Olha aqui a literação na letra F, além de que a própria aliteração em S, né? Enlourece, estremece, quermesse, girassol, esmorece, sol celestial. O que ele está falando aqui? Messe é um campo cultivado geralmente de cereal, geralmente de trigo. Quando o trigo está maduro, ele fica amarelado. E mais do que isso, conforme o vento bate, o raminho de trigo faz barulho, estremece. Há um apelo visual ao amarelo ouro, tanto do sol quanto da messe enlourece. Um outro poeta é o Antônio Nobre, que é considerado um poeta extremamente triste. Tem um livro chamado Só, de 1892, que é marcado como sendo o livro mais triste da história literária portuguesa. Né? Aí tem um poema, você dê uma lidinha para poder se informar, depois tem aqui a explicação, né, do subjetivismo e todo o jogo sugestivo que o poema apresenta. E o maior poeta do simbolismo português, o Camilo Peçanha, que não viveu em Portugal, viveu em Macau, na China, era viciado em ópio e que escreve um livro bastante curioso, de publicação póstuma, porque ele era completamente, desconectado do mundo, né, pelo uso do ópio. O livro dele chama-se Clepsydra. Clepsydra é um relógio d'água, semelhante a uma ampulheta, só que ao invés de ter areia, o fluxo da areia para marcar o tempo, tem o fluxo da água. E como a água é um fluido muito mais viscoso e, portanto, escorre de uma maneira mais homogênea, obviamente o relógio clepsydra é mais preciso do que o relógio da ampulheta. Imagine na ampulheta um grão de areia um pouco maior, atrasa o fluxo e, consequentemente, distorce o tempo. Tem um poema aí chamado Interrogação, onde ele interroga a respeito do amor. E é bem diferente da postura romântica, porque lá o romântico idealiza a mulher, é sempre inacessível, coisa assim. Aqui não. Aqui ele questiona o amor e coloca toda uma sugestão aí a respeito de que aquilo que ele sente é ou não amor. Ou seja, há todo um jogo introspectivo, lembrando que intros é dentro, reflexão é procura, uma procura interior, aplicando conhecimentos. Há um texto do Eugênio de Castro que diz assim: hoje o perfume que ela traz é frangipana, tem no seu rosto o ar de um lírio que se fana, melancolicamente à beira de uma jarra. Sem par, assim de pé, imóvel, na penumbra, venho encontrá-la, hoje alegre como nunca, o tédio habitual que de ordinário junca os seus olhos e emais de tristeza e conflito
frange seus lábios num sorriso irônico em alfange. O tédio que a faz triste, o tédio que quebranta seu corpo longo, fino e místico de santa. Este tédio fugiu e, em lugar dele, vejo a alegria, assim como um inseto ou como um beijo. Pouso na sua boca em viva alacridade. Falta-me mansamente e sem a má vontade que mostrava que tinha pouco tempo ainda, e sua lenta voz de uma doçura infinda, oleosa, cristalina, amolecida e calma. É um veludo branco a roçar-me n'alma. Depois de me fitar um instante em silêncio, os seus lábios boreais entreabriam-se assim. O meu tédio habitual teve hoje a sua pausa e, em verdade, não sei o que é que sinto em mim, mas eu costumo rir como choro, sem causa. Difícil, muito difícil, bastante subjetivo, com um vocabulário muito elaborado. A pergunta é: um sentimento típico do simbolismo faz-se presente no poema. Aponte e indique em que estrofe ele se faz mais presente. Esse sentimento que a gente percebe aí é um sentimento bastante entediante. Ele repete a palavra tédio em muitos momentos no poema, né? Principalmente nessa segunda estrofe. Tédio, 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 né? E vai falando desse tédio que vai falando não, vai sugerindo, né? Esse tédio de uma maneira bastante subjetiva. E no final, na última estrofe, ele fala desse tédio, praticamente um discurso direto, que teve sua pausa, ou seja, deixou de existir justamente por quê? Porque agora estou com a possibilidade da sua presença, e a sua presença irá quebrar esse meu tédio. Depois, o que ele fala na questão? A mulher é descrita de forma idealizada, sim, semelhante ao romantismo, porém com esse jogo subjetivo de introspecção, né, que nós vemos, por exemplo, no Camilo Peçanha, no poema Interrogação. Justifica essa afirmação com exemplos do poema. Olha, ele, por exemplo, logo aqui no primeiro verso da segunda estrofe, encontrar lá, ele grafa a palavra lá, relativa à amada, com L maiúsculo. E depois o tédio que a faz triste. O artigo aqui que faz referência à amada também está grafado com inicial ou com letra maiúscula, que não é inicial, é letra maiúscula. Poxa vida, isso caracteriza uma situação absoluta. Em outras palavras, pode ser qualquer mulher. O romântico não, o romântico já é egocêntrico, individualista, é aquela mulher. Aqui não, pode ser qualquer uma, tá aí na sugestão. Os poetas simbolistas empregavam muitos recursos, entre eles as sinestesias, para reforçar as imagens sugeridas. Circule um exemplo desse recurso no poema. Olha, na segunda estrofe, os 3 últimos versos, vou marcá-los aqui, E sua lenta voz, de uma doçura infinda, oleosa, cristalina, amolecida e calma, é um veludo branco a roçar-me na alma. Vamos encontrar os 5 sentidos misturados. A lenta voz, olha a percepção, visual, táctil, olfativa
olfativa, gustativa, amolecida. Amolecida é altamente táctil. Oleosa, além de táctil, é gustativa. O veludo é táctil. Branco, visual. Roçar-me, táctil. Então tem todo um jogo sinestésico aqui de mistura de sensações. Depois você tem esse soneto do Antônio Nobre, bastante choroso, e pede para destacar a musicalidade, uma situação de pessimismo e um desejo de evasão, de fuga da realidade. Veja que o simbolista, naturalmente, ele se evade da realidade, ele sublima. Sublimar significa sair do concreto e ir para o abstrato. Em fisicoquímica, é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. O sólido é o concreto, o gasoso é o abstrato. Depois, um poema aqui do senhor Camilo Peçanha, são também 12 versos, mais um último aqui. Tem 3 quartetos e um isolado. Ao longo da viola amorosa, vai adormecendo a parlenda, sem que amadornado eu atenda a lenga-lenga fastidiosa, sem que meu coração se prenda, enquanto nasal minuciosa ao longo da vida amorosa vai adormecendo a parlenda. Mas que cicatriz melindrosa há nele que essa viola ofenda, e fiz que as asitas distenda. Numa agitação dolorosa, ao longo da viola amorosa. Veja porque o Camilo Peçanha é o poeta da dor. Invariavelmente, nas poesias, nos poemas que ele escreve, ele faz referência a isso. O simbolismo transferiu para o plano literário a dimensão metafísica do universo, da visão de mundo, deixando de lado a preocupação dos realistas com a visão sócio-histórica, cientificista dos movimentos humanos e suas relações de empoderamento. Essa palavra virou moda, né? Empoderamento. Sugere a descrição da realidade por meio de imagens poéticas para aludir aos aspectos fenomênicos do mundo. A alternativa que melhor representa essa ideia é fenomênico de fenômeno, ou seja, da percepção sensorial através dos 5 sentidos. Nós vamos ficar com a alternativa E de elefante. A viola amorosa, não é? Acaba expressando a morosidade da dor. Aquela dor que fica latejando e que incomoda, ao longo da viola amorosa. Leia em síntese, faça o Consolidando Saberes. Lembrando, moçada, que nós temos a prova do livro da FUVEST, que é o Quincas Borba, um livro de 1891 do senhor Machado de Assis, que conta a história, a trajetória de vida do Rubião. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. É o lema da teoria do humanitismo do Quincas Borba, que se transfere na trajetória de vida do professor e agora capitalista Rubião, o herdeiro econômico e filosófico do Quincas Borba, em troca de tomar conta do cachorro, que também tem o nome de Quincas Borba. É isso, moçada. Bons estudos, se cuidem e vamos esperar que essa tal de pandemia vá embora. Grande abraço. Até a próxima.